O que é? Os bancos de dados web são os locais onde são pegas as informações e aloca essas informações em páginas da web. Toda vez em que ela é carregada, o banco de dados web é conectado por meio de uma programação que pode ser de diversas linguagens. Onde é usado? Os bancos de dados web podem ser encontrados em sites bancários, sites de compras online e até mesmo em redes sociais. Toda vez que o usuário fornece seus dados de autenticação no banco, lhe fornece as informações associadas a esse usuário, como saldo, último login e entrou outras informações. Funcionalidades básicas. Uma das funcionalidades do banco de dados é a abstração de dados, onde o banco assegura uma visão abstrata do banco para o usuário. A abstração é dividida em 3 níveis. Nível de visão do usuário. Cada usuário do banco de dados acessa apenas aquilo que precisa, conforme sua necessidade ou em grupo. Nível conceitual. Define o relacionamento entre os dados armazenados do banco de dados. Nível físico. Define de que maneira os dados são armazenados no banco de dados, sendo este nível mais baixo de abstração. Principais características. Os bancos de dados web possuem diversas características, entre elas citaremos aqui as principais. Database Buffer Cache. As funções do Database Buffer Cache é armazenar dados obtidos a partir da consulta de usuários do banco de dados, para que, quando outro usuário precisar da informação, essa já estar disponível em cache, reduzindo assim o acesso ao disco do servidor onde os dados estão armazenados. O Database Buffer Cache pode ser acessado por todos os usuários que utilizam o banco de dados. Headlog Buffer. Como o próprio nome já diz, é um buffer. Nele contém todas as mudanças que ocorrem no banco de dados, ou seja, cada comando DML que é executado fica registrado neste buffer, que em determinado momento será gravado no arquivo headlog. Isso permite a recuperação de diversos arquivos. Shard Pool. O Shard Pool possui as informações do dicionário de dados, ou seja, possui as últimas instruções que foram executadas e como foram executadas. Isso melhora muito o desempenho do banco de dados, pois, ao se executar uma determinada função, várias vezes é necessário criar um plano de execução novamente, pois este já vai estar pronto. O Shard Pool é composto por Library, Cache e Data Dictionary Cache. Regras de proteção e segurança. Dentre as diversas regras que existem, nós citaremos aqui as principais, que são controle de acesso, controle de inferência, controle de fluxo e criptografia de dados. No controle de acesso, são concedidos ou removidos privilégios para os usuários. Aqui também se cria ou se exclui o usuário. O controle de acesso é muito importante porque evita que usuários de venda, por exemplo, acessem os dados da gerência e causem danos à empresa. Controle de inferência. É um mecanismo de segurança para dados estatísticos. Ele protege as informações de cada indivíduo ou grupo de pessoa. Quando alguém tenta recuperar essas informações no banco, ele só consegue as informações estatísticas e não consegue informações individuais, como o salário e essas coisas. Temos também o controle de fluxo, que previne que as informações passem por canais secretos ou violem as políticas de segurança e cheguem ao usuário sem autorização. O controle de fluxo regula o fluxo de informações entre objetos acessíveis e tem a finalidade de analisar se as informações contidas em alguns objetos fluem de forma implícita ou explícita para outros objetos de menor proteção. A criptografia de dados, como o próprio nome já diz, ela criptografa os dados, ou seja, codifica eles para que, se algum terceiro conseguir acessar esse dado, ele não vai conseguir abrir. E caso ele consiga, a informação provavelmente já não vai ter o mesmo valor, porque ele vai demorar muito tempo para quebrar essa criptografia. Existem muitos softwares de bancos de dados, entre eles os mais usados são o Oracle, MySQL, SQL Server, MongoDB e Postgre. Nós temos aqui o exemplo de algumas empresas que vêm há um longo tempo usando esses bancos de dados. Nós temos aqui que usam o MongoDB, a MTV, a EasyTaxi, Foursquare e entre outras mais. Elas utilizam esse banco porque ele é mais compatível com sites que recebem uma grande quantidade de acesso e necessitam de uma resposta rápida.
O Skype, o metrô de São Paulo, entre outras empresas, utilizam o PostgreSQL, porque ele é capaz de suportar um grande volume de dados e possuir um baixo custo operacional.